24, verso 3, né? Sim. Aleluia. Glória a Deus. Colocai-vos sobre os seus pés em nome do Senhor Jesus, para anunciar a palavra do Senhor. Desde já eu quero cumprimentar, saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Para mim é motivo de glória e de felicidade ao aqui estar, juntamente com os irmãos. Fui honrado, Deus, no primeiro dia em que aqui estive visitando, pois Deus, Ele já havia decretado algo em meu coração, e o Senhor falara com o pastor, quem eu era desde o início da minha visita, e mais uma vez o Senhor nos convidou, ao mundo de Deus, fomos convidados a um café da manhã em que aqui estávamos, e para a glória do Senhor, Deus me honrou mais uma vez. E através desse café da manhã que nós ali participamos de uma maneira especial, juntamente com meus queridos irmãos que conheci naquele dia, e mais uma vez Deus nos honrou a ministrarmos a palavra do Senhor nessa noite. Lembrando que desde o começo em que aqui cheguei, o pastor já veio positivamente falando que essa igreja não é dele, e vocês ouviram o mesmo dizer a mesma coisa nesta noite, que essa igreja é de Deus. Então você tem liberdade de agir glorificando e exaltando ao nome do Senhor, assim que o seu coração lhe palpitar, assim que você sentir a unção especial do Senhor tocando a tua vida, você pode glorificar ao Deus celestial. E ao chegar nesse lugar, eu já pude sentir a presença poderosa de Deus. E eu aqui estou sentindo agora manifestada do Senhor. Aleluia. Porque a Bíblia é clara, ela diz que onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei para o Senhor estar conosco. Aleluia. Quero fazer menção do verso 13. Aleluia. E logo depois, quero fazer menção do verso também 35, aonde eu estarei lendo. Peço aos irmãos, aquele que puder ler, lê, aquele que não puder ler. Medita com a tua mente, colocando o teu coração na palavra que a voz será ministrada esta noite. Lucas, no seu capítulo 24, no seu versículo 13, aonde eu estarei lendo a menção ao primeiro e estarei fazendo menção ao também 35 verso em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Aleluia! Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E logo após agora, estarei fazendo menção do verso 35. Hoje nós participamos aqui do sangue, aleluia, do Senhor Jesus. E participamos do corpo também do Senhor Jesus. E a Bíblia vai nos dizer dessa forma, no seu capítulo 24, no seu verso 35, diz assim: e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Eu quero que toda a igreja leia comigo em nome do Senhor Jesus, esse verso 35, em nome de Jesus, todos, que eles lhes contaram o que lhes podemos assentar. Você que pode, levanta as tuas mãos aos céus e dê uma chuva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Glorificado e exaltado é o Senhor nosso Deus. A Bíblia relatante, ela fala para conosco desta forma, aleluia, que nós, os discípulos, estavam indo a caminho questionando e falando sobre a morte, aleluia. Mas a morte que eles estavam falando, ela já havia decidido. Enquanto estavam eles conversando ao caminho, a Bíblia diz que o próprio Jesus apareceu. A Bíblia diz que o próprio Jesus apareceu. E como eles estavam empolgados falando da morte, a vida estava indo ao caminho com eles conversando. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele perguntou a eles do que eles falavam, do que eles discutiam, do que eles estavam relatando. E um deles que ali estavam, ele olhou para Jesus
última vez que eles viram Jesus, ele estava pendurado sobre a cruz. Ele estava com uma coroa de espinho em tua cabeça. Ele estava com as tuas mãos, aleluia, sobre cravos. Ele estava sangrando. Ele estava com a sua barriga, a Bíblia diz, aleluia, sangrando, pois havia sobre ele uma fratura. Então, eles ainda estavam conhecendo aquele Jesus que estava na cruz. Quando Jesus com eles apareceu, eles continuaram andando, questionando no caminho. E Jesus perguntou a eles, aleluia, por que falam desse jeito? E por que estão falando dessa forma? E por que estão tristes? Jesus, ele viu a tristeza no semblante daqueles homens. Para muitos que eles estavam passando, não conseguiam observar, porque a notícia em que ele estava era de uma pessoa que ele disse a todo momento e instante que ao terceiro dia ele ressurgia. Então, esse era o assunto naquele ponto. Eles estavam ansiosos para que esse Jesus aparecesse, mas a Bíblia aqui diz que eles estavam com os seus olhos cobertos ou tampados, ou seja, estava com uma cegueira na sua visão. Eles não conheceram que o terceiro dia era aquele dia. Eles não conheceram que Jesus, ele tinha ressuscitado, que estava andando ao lado deles. Muitas das vezes, querido, nós esquecemos que o Senhor Jesus, ao subir aos altos céus, ele dissera que nos deixaria um Consolador. Muitas das vezes nós estamos passando por tribulações, estamos passando por algo que o nosso coração tem palpitado e esquecemos que ao nosso lado está o Espírito Santo Consolador a nos consolar a todo instante. Esquecemos que o próprio Jesus está indo à direita, está indo à esquerda, está indo à retaguarda, está indo à frente, nos guardando dos perigos. Nós só olhamos para a dificuldade. Nós esquecemos de apresentar ao nosso Deus esse pequeno problema. Esquecemos de apresentar esse pequeno problema, o tamanho do Deus que está indo ao nosso lado. Porque às vezes estamos com as nossas visões tampadas. Estamos esquecendo de olhar os milagres que estão acontecendo em cima dos nossos olhos. Aleluia! A Bíblia relatante, ela diz que aqueles homens que ali estavam, um deles parou ao questionar a Jesus e disse dessa forma: é somente um peregrino. Você não sabe o que está acontecendo nessa cidade? Nós estamos aqui questionando a homem que nós achava que iria libertar toda a terra, que iria libertar a cidade, que já não havia mais mortandade, que já não existia mais o sofrimento. Mas hoje já é o terceiro dia. Mas nós vemos que uma das mulheres, elas foram até lá, elas nos alegraram, porque estava aberto o sepulcro e não estava lá a pessoa, mas não nos foi confirmada a palavra calafácia, aonde ele está, o que aconteceu. E um dos nossos também, ele foi lá por curiosidade. Quando ele chegou até ali, ele conseguiu ver as duas vestes, ele conseguiu ver o lençol em que ele estava atado, mas também ele não conseguiu ver o corpo, ele não conseguiu ver a vida. A Bíblia diz que é o caminho que eles estavam indo, aleluia, dificultoso. As suas conversas foram a todo momento se avançando em Jesus. Ele começou a falar desde lá de trás. Nós já vimos os profetas dito que esse mesmo, ele ressuscitaria e iria para a glória dele com o Pai. Então Jesus, ele teve um momento em que ele foi aos altos céus, ele foi conversar com o próprio Deus, sendo o próprio Deus em carne, em espírito, aleluia, e depois regressaria à terra, para que com o discípulo, da forma que ele já tinha falado, e que encontrara a eles no local prometido. Mas eles desacreditaram de Jesus.
acreditaram na promessa em que Jesus os tinha feito. E a caminho que eles estavam indo, a Bíblia diz que já estava chegando a noite, quando fez com que Jesus ia passando direto. Mas olha só, um deles focado e convidou Jesus para com eles terem seu lar. Muitos cristãos do dia de hoje estão esquecendo de fazer o convite a Jesus para entrar na sua casa. Estão lembrando muitas das vezes de quem da riqueza, da luxúria, do bem-estar em sua casa, da sua família. Mas Jesus não está recebendo o convite de entrar nas casas do cristão no dia de hoje. Mas eles convidaram a Jesus. Aleluia. Eu começo agora a fazer uma conjecturação, ou seja, uma história. Eu começo a imaginar Jesus entrando naquela casa que estava vazia, a casa sem a presença de Deus. Por quê? Porque eles desacreditaram que a ressurreição estaria com eles. Eles desacreditaram que Jesus iria visitar os seus lares. Mas a partir daquele momento as coisas começaram a mudar. A partir do momento, cristão, que você convida a Jesus para entrar na sua casa, a tribulação ela começa a ficar de lado. Você começa a sentir feliz. Você dá um tropicão, a sua unha sai. A primeira coisa que você faz é: graças a Deus, o Deus de promessa me livrou de ter quebrado o pé. Porque você fez um convite a Jesus na sua vida. Você fez um convite a Jesus para entrar no seu lar. Você não se preocupou com aquela unha arrancada, com o sangue que ali estava. Você pensou em quê? O tanto de sangue que Jesus Cristo ele derramou no caminho. E a Bíblia diz: como uma ovelha muda, e no matadouro sem nada a falar com você e por mim. Aleluia. Imagine quão grande o sofrimento de Jesus. Imagine agora, sendo chicoteado. A Bíblia ela relata de um ponto que o chicote que Jesus ele tomava chicotada não era um chicote que vai e vem. Era um chicote que ele pegava, cravava, e quando ele saía, a sua carne junto ia. Não era como nós apanhávamos antigamente dos nossos pais para aprender, não. Pedaços eram arrancados por você e por mim. E hoje o cristão só tem a reclamar. Meu Deus, por que tanto, Senhor, tribulação? Meu Deus, por que tanta aprovação? E esquece de olhar o que Jesus sofreu por nós lá atrás. Para que hoje nós respirássemos esse ar puro. Hoje você pode entrar no seu carro com o seu pensamento de aonde você quer. E voltar com livre acesso, porque Ele deixou em você uma escolha a fazer. A Bíblia então ela diz que aqueles dois homens que ali estavam adormeceram juntamente com Jesus em tua casa. E ao amanhecer, agora que entra o túmulo cabo, a história sendo contada verdadeiramente, eles pegam o pão, botam esse pão em cima da mesa, e agora, vamos comer? Não, ainda havia algo a fazer. Uma daquelas 3 pessoas tinha que fazer uma oração para aquele pão. Agora que eles começam a enxergar, Jesus tomou o pão em sua mão. Agora eu começo a imaginar Jesus falando: Pai, eu agradeço ao Senhor por juntamente com esses 2 homens que aqui estão olhando por esse pão aqui agora, para que o Senhor venha abençoar, Pai, em teu nome, para que o Senhor venha receber esse pão em meu nome, que aqui estou, Jesus Cristo Nazareno, juntamente com esses homens. Pai, eu apresento ao Senhor esse pão em nome do Espírito Santo, a qual eu os deixei, para que, com cheio do Espírito Santo, esses homens, eles ficassem na base terrena. No instante em que ele falou, eles desconfiaram. A Bíblia diz que a cegueira foram arrancada naquele
nosso coração, quando Ele nos falava, quando Ele abria a palavra. Hoje pessoas já não conseguem mais sentir a graça de Deus quando um profeta está pregoando a palavra do Senhor, que é a boca do próprio Deus falando. Já não consegue mais sentir a unção do Espírito Santo em tua vida. Já não consegue mais sentir que Deus está com você. Já não consegue mais saber que você é a imagem e a semelhança do Deus vivo. Aleluia. Em você há poder, em você há unção. Então espera o próprio Deus descer e falar com você. Você foi feito na minha imagem e a minha semelhança. Começa a agir, começa a expulsar a enfermidade, começa a expulsar o mal que há na sua casa, começa a expulsar a mortandade que há no meio dos teus familiares. Há poder na sua vida. Jesus está andando lado a lado contigo. O Espírito Santo está aqui renovar a todo instante, mas basta você querer ver. Basta você querer sentir. Basta você observar que sobre você está a Trindade. No início, o Senhor nosso Deus, Ele olhou e falou: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Olha para você no espelho e diz: eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Eu sou a imagem e a semelhança de Jesus. Eu sou a imagem e a semelhança do Espírito Santo. E nada mais de ruim acontecerá na sua vida. Essas foram as palavras em que o Senhor colocar em meu coração para esta noite. Uma mensagem focada ao dia de hoje e à Santa Ceia. Que a partir de você comer desse pão e tomar desse cálice, você agora fez parte do corpo e do sangue de Jesus. A partir do momento em que aqueles homens viram a saudação de Jesus sendo prestada ali, eles reconheceram que ao partir do pão o Senhor Jesus com eles estava. Então a sua saída daqui não será mais diferente na sua vida. Você já foi mais que abençoado por entrar nessas portas. Os teus familiares já estão mais do que abençoados pela sua estadia até aqui. Assim eu quero estar agradecendo essa oportunidade maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra abençoada. Amém? Nós vamos louvar o Senhor. Temos 12 minutos. Amém?